Oi, como estamos? Então, hoje a gente vai falar sobre um assunto bem interessante que as pessoas ouvem falar, mas acabam não assimilando muito essa condição. O que é o platô? Então vamos entender. O platô, ele é um momento que todas as pessoas que emagrecem por dieta ou que estão nessa conduta com a cirurgia bariátrica vão passar. Então vamos falar sobre essa conduta na relação da dieta. Então o que acontece? Eu tenho o peso que está um pouco acima do que eu espero, do que eu desejo. Então eu vou no nutricionista, eu vou no nutrólogo, eu vou no endocrinologista e vou avaliar todos os meus parâmetros de saúde para saber se estão tudo certinhos e vou entrar numa dieta, né, para eu poder organizar e tentar fazer o emagrecimento para chegar naquele peso que eu considero ideal e o que eu desejo. Então o que acontece? No primeiro momento da mudança da dieta, todo mundo já emagrece uma quantidade até surpreendente, não é verdade? Verdade. Então a gente fica super animado com tudo isso. Mas o que acontece? Passa-se algum tempo, isso depende muito do metabolismo de cada pessoa, depende muito se aquela dieta administrada foi a mais ideal para aquela pessoa, porque isso só é conhecido se o seu profissional, o que você buscou, ele realmente está te acompanhando. Então, é por isso que é interessante esse acompanhamento. Então, na hora que você percebe que está tendo resultado, você se anima. E vai ter um momento que você percebe que ainda continua fazendo aquela conduta que o teu profissional indicou e você olha para a balança e a balança não muda mais. E isso dá uma agonia, isso dá uma tristeza, isso dá uma vontade de chutar o pau da barraca e voltar a comer tudo como era antes, porque sem sacrifício, com sacrifício, o que não está acontecendo, não está tendo uma repercussão. Então, esse momento de parada é o que a gente chama de platô. E esse ponto é que a gente precisa trazer como o estimulante para a continuidade do que o teu profissional indicou. Então, esse platô, ele acontece por quê? Porque o corpo, ele precisa organizar o que está sendo ingerido para o que está gastando. Vamos agora para a cirurgia bariátrica. Então, na cirurgia bariátrica, no primeiro mês, segundo os estudos, né, dependendo também da técnica, vou falar aqui da técnica de bypass. Então, necessariamente a gente tem uma perda de até 10%, em média, até 10% do peso que foi para a cirurgia. Então, assim, se a gente pensar, uma pessoa com 180 quilos, o primeiro mês ela perde 18. Então, isso é, assim, estimulante demais. Mas o segundo mês, as pessoas já começam a perceber que 18, mas de jeito nenhum. Então, no segundo mês, essa perda já diminui drasticamente. Então, o que é essa diminuição drástica a partir do segundo mês? E ainda mais, a cada dia mais distante da cirurgia, essa perda diminui ainda mais. Então, a perda de peso diminui. Não quer dizer que o peso para de ser perdido. Entenderam a diferença? Então, eu tenho uma perda de peso que diminui ao longo do dia distante da cirurgia, do dia da cirurgia. Mas isso não quer dizer que essa perda acaba, para, tá? Então, essa perda diminuída é o que a gente chama de platô. E é o que eu digo aqui para os pacientes quando faz a cirurgia bariátrica. O primeiro mês é como se você estivesse perdendo peso escorregando no escorregador. É rapidinho. Mas do segundo mês em diante, vocês vão perceber que essa perda é como se você estivesse descendo em pequenos degraus. Então você desce um degrau e anda um pouquinho, desce outro degrau e anda outro pouquinho, desce mais um e anda mais um pouco. Então essa paradinha da gente andar é o que a gente chama de platô.
E de novo, o que é que esse platô está ali fazendo? Qual é a responsabilidade dele? Porque a gente não queria que ele aparecesse, não é verdade? A gente queria continuar descendo no escorregador, mas o nosso corpo também é uma máquina sábia. Então, o que é necessário é que, se eu tiver um emagrecimento desorganizado, eu tenho doença no nosso corpo. Eu não tenho o corpo que controla o que está acontecendo. Então, esse platô é necessariamente uma organização dentro daquele peso perdido e de uma alimentação totalmente diferente, como a cirurgia, né, exige, né, principalmente nesses primeiros 3 meses, que faz com que a pessoa perca peso ao longo do tempo, mas o corpo organiza de acordo com o que ela está comendo e o que ela está gastando. Por isso também que nessa condição do gastar, a gente vai chamar aqui a importância da fisioterapia e depois da educação física. Porque eu preciso, no primeiro momento, reorganizar minha musculatura. A equipe sempre pede para os pacientes para ter uma atividade física, e aí essa atividade física, em um primeiro momento, é com o profissional da fisioterapia, onde ele reorganiza essa musculatura durante o emagrecimento para condicioná-la a fazer uma atividade física constante, que aí sim vem a educação física com toda a sabedoria dela, ou eles dois podem trabalhar em comum acordo dentro de uma equipe. E isso vai ser orquestrado de acordo com cada equipe. Mas é interessante a gente perceber que eu tenho uma ingesta que está sendo organizada pela nutrição e eu tenho que ter um gasto que está conduzido de acordo com uma atividade física que eu elabore. Então, e que isso seja legal. E nessa hora que eu tenho uma ingesta quase que igual ao meu gasto, eu tenho a continuidade dessa perda de peso. Mas o platô, ele vai existir. Então, por favor, não desistam na hora que aconteça o platô, porque o platô é só um momento, ele não para totalmente. Ele acontece, mas ele vai dando a possibilidade para o corpo de se reorganizar de acordo com esse emagrecimento, tá? Então, vamos ter um pouquinho mais de paciência e, de acordo com toda essa condição do emagrecimento e da existência do platô, de acordo também com o meu metabolismo, de acordo com todas as outras condições também de atividade física que eu conduzo, é que a gente tem o resultado. Então, não é uma coisa tão simples, mas é possível de acordo com a orientação da equipe. Então, mais uma vez, obrigada e deixem, por favor, os comentários de vocês aqui na descrição e o que a gente puder trazer de sugestão para mais um material, a gente aqui agradece. Eu disse para ele, tu não bota isso não, e o caboclo botou. Então, desse jeito assim, não é ensaiado. Então, vamos lá.